Olá, professor Jefferson novamente. Vamos falar um pouco, sobre as relações do trabalho, o que acontece no dia a dia, as situações mais peculiares que a gente tem contato no dia a dia. Alguma delas eu trago aqui para vocês. Esse aqui é uma notícia não muito recente, ela é do ano de 2020. Nós estamos em 2022, mas é uma situação peculiar e acredito eu que já deva ter acontecido, não essa situação, óbvio, mas no dia a dia situações como essa que eu vou relatar para vocês acontecem assim, ó, as dezenas, centenas e julgo até as milhares nesse nosso Brasilzão continental que nós temos. Olha a notícia. No primeira vista, passa despercebido. Ato de improbidade, atestado médico apresentado pelo empregado com o intuito de obter vantagem indevida do empregador. Se você está lendo o ato de improbidade, isso tem a ver, está relacionado com justa causa. O empregado foi demitido por justa causa. Veja, mais uma justa causa no nosso dia a dia. Ela acontece demais. As penalidades, advertência, verbal, escrita, suspensão e até a máxima justa causa é do dia a dia. E eu ouso dizer, você que trabalha com as relações do trabalho, seja RH, seja DP, não deve passar a mão na cabeça do seu trabalhador. E você, trabalhador, também não deve passar a mão, óbvio, na cabeça do seu empregador. Se for situações de rescisão indireta, rescisão indireta. Empresa, se for situação de justa causa, justa causa. Sempre o diálogo deve prevalecer. Mas quando o diálogo não se sobrepõe, aí sim vem as penalidades. Por que eu trouxe esse tema? O que chamou a atenção? Olha aqui, deixa eu passar para cá para vocês verem. Vou até colocar num azulzinho aqui, ó. A quarta turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, Pernambuco, analisou um processo no qual o autor, que é o empregado, ou ex-empregado, nesse caso específico, afirmou na petição inicial que trabalhou para a reclamada na função de ajudante de limpeza no período de 2016 a 2019, quando foi dispensado por justa causa. Até aí, ato corriqueiro do nosso dia a dia. Quem nunca aplicou uma justa causa? Quem nunca participou de uma justa causa ou de uma penalidade? Você sabe do que eu estou falando. Mas olha, perceba aqui que começa o ponto de divergência. A reclamada, a empresa, em sua defesa, sustentou a tese da dispensa por justa causa, porque o empregado apresentou o atestado médico com o código CID 10, Código Internacional de Doenças, o CID 10. Olha o código que ele usou, Z76.5, que diz o quê? Que doença que é essa? Olha a doença que o médico colocou no atestado. Pessoa fingindo ser doente. Simulação consciente. Gente, é a primeira vez que eu vejo isso. O que é o normal? Nós temos alguns funcionários que constantemente apresentam atestado médico, incontestável. Eu sempre falo, atestado médico é incontestável. Seja atestado médico, seja atestado odontológico, é incontestável. Tá? Não se contesta o que está lá. É um direito do trabalhador, é um direito de qualquer pessoa. Eu sou trabalhador, você é trabalhador, é um direito nosso. Eu fui passar por uma consulta médica, o médico me forneceu um atestado porque eu necessito de um dia, meio-dia, 1 hora, 3 dias, 5 dias, não interessa. É aquele atestado e pronto. Só que em algumas situações é perceptível que foge da normalidade. E esse caso chamou tanta atenção, inclusive do próprio médico. Por que chamou a atenção do próprio médico? Olha o que o próprio médico, quando foi chamado, o médico que firmou aquele atestado, foi chamado e ele esclareceu. Frise-se que o próprio médico que assinou o atestado prestou declaração em juízo
informando que o reclamante por 56 vezes deu entrada na UPA, na sua maior parte, simulando doenças. O médico, consciente do que estava acontecendo, ele não é obrigado a colocar a CID no atestado médico. Vamos deixar isso bem claro, tá? Não há obrigatoriedade de se colocar a CID em atestado médico. Você do RH tem que tomar um cuidado muito grande. Mas então como é que eu vou fazer a barreira, né? Tem mecanismos lícitos para isso. Médico da empresa, outra sistemática. Não forçar o trabalhador, volta lá e coloca a CID. Isso você já sabe que não pode fazer. Nesse caso, o próprio médico, diante do que estava acontecendo, ele já lançou essa informação. Por quê? Gente, não é o atestado médico em si. A falta, né, ao trabalho, ela causa prejuízo não só para a empresa, mas para a coletividade dos outros trabalhadores. Por quê? Porque outros trabalhadores vão ter que suprir a falta daquela pessoa. Vai sobrecarregar outra pessoa. As empresas trabalham no limite da contratação. Gente, é um custo, tá? Eu tenho lá uma folha de pagamento, eu tenho lá quanto de faturamento, tem um custo, tem que ter um equilíbrio. Não tem como ser diferente, não há milagres para isso. Então, se um trabalhador falta, para manter a produção, outros trabalhadores vão ter que suprir. Então, você acaba sobrecarregando um outro setor, que vai ter falta, justificada, injustificada, ausência, pedir demissão. Isso tudo já é contabilizado, já é esperado. Mas uma situação dessa não é esperada. Claro que uma situação dessa é atípica, por isso que eu estou trazendo ela. Mas você tem que ficar atento a essa situação. Alguns, quando você vê que é por demais, pode ser algo parecido com isso. A gente sabe que pode. Pode ser atestado médico que a pessoa comprou, né? E aí você tem que investigar se é um médico que já teve ou não. Ixi, dá uma trabalheira, uma dor de cabeça que vocês não têm noção. Não, é uma pessoa que necessita de um tratamento, a empresa tem que ser humana, a empresa tem que dar assim, toda assistência técnica, toda assistência jurídica, toda assistência médica, para que aquele trabalhador se recomponha e faça parte de novo do seu quadro, né, de colaboradores de uma forma perfeita. Não é bom para a empresa a rotatividade. Ficar constantemente ensinando, mudando técnica, gente, você sabe do que eu estou falando muito mais do que isso. E nesse caso específico, o trabalhador, depois que recebeu a justa causa, entrou com processo judicial pedindo a reversão. Só que quando a empresa trouxe para o juiz toda essa sistemática, veio o médico e ainda colocou toda essa sistemática, o Poder Judiciário, né, ele não vai passar a mão na cabeça daquele trabalhador e dizer, tadinho trabalhador, é verdade, ele está se desculpando. Não, vai manter a justa causa e ponto. Num caso específico desse, não tem como fugir. Por isso que você, no seu dia a dia, lá nas relações do trabalho, seja um RH, seja um DP, seja você de uma contabilidade, advogado interno da empresa, eu sempre gosto de falar assim, mantenha um quadro sempre ativo por setores. Se tem funcionários que costumam faltar, sempre tem que deixar outros funcionários meio que engatados para aquela sistemática. E se está faltando, tem que saber o que está acontecendo. Não é porque está faltando descarta, não. A empresa hoje, nós vivemos numa época que a empresa é humana. Nós somos humanos. Quanto mais humanos nós somos, melhor é a condição de trabalho. Todo mundo se sente melhor, se sente mais feliz. O sistema de produtividade para os trabalhadores que se sentem acolhidos pela empresa, a produtividade é muito maior do que aquela ferro, fogo, não, aquele RH bonzinho, aquele RH truculento. Gente, não tem mais espaço para isso. O que eu sempre digo assim, existe o certo e existe o errado. O vou ver, esse é o primeiro caminho para dar errado. Tá? Você vou ver quer dizer o quê? Já vou responder na sequência. Vou ver e nunca responde, nunca vai dar certo. Nesse caso específico, o trabalhador perdeu o processo, manteve a justa causa e ainda foi condenado a pagar honorários ao advogado da empresa. Como o trabalhador tem justiça gratuita, né? Hoje nós temos regras claras para isso. Se ele ganha até 40% do teto da Previdência,
tem já justiça gratuita, não vai pagar, ficou a condenação, mas ele não vai desembolsar esses valores. Mas a empresa teve um custo maior, separou pessoas, audiência, uma, duas, contratou advogado, então teve todo um custo que não era necessário se tivesse bom senso daquele trabalhador. Não vou atacar um lado ou B, porque esse não é meu papel, só trouxe para vocês uma situação dessa. Então, CID não precisa ter, atestado médico não precisa ter CID, o atestado médico é válido do médico, é válido do dentista, né? Tem ressalva contra o atestado médico de psicólogos, tem que tomar um cuidado muito grande, e aí tem uma divergência jurisprudencial enorme. Eu falo isso no nosso curso, o que é o atestado médico, o que pode, o que não pode, quando pode, quem que deve firmar, quem não deve firmar, atestado médico, médico particular, médico do SUS, médico da empresa, teve alta previdenciária, volta. Então tem N situações que eu posso te ajudar. Eu faço a parte de mentoria individual, mentoria em grupo, gente, uma infinidade de atividades para que você seja um profissional melhor, um expert, um profissional que a gente chama assim, imbuído do conhecimento para no dia a dia traçar aquela melhor situação. Não, aqui pode, aqui não pode, ter confiança profissional, tá certo? Eu quero deixar um grande abraço. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com outros profissionais da sua área. Entenda que a justa causa é do seu dia a dia. Receber atestado médico é do seu dia a dia. Tem que estar atento a N situações, ok? Curta, compartilhe, me siga nas redes sociais. Ficou alguma dúvida? Por favor, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até mais!